Um empate com gosto de derrota. Não tem outra maneira de falar sobre o jogo contra o Atlético Goianiense como um empate amargo e com gosto de derrota. O Atlético Goianiense veio ao Beira-Rio para não perder de goleada e conseguiu sair daqui com 1 ponto. Um time, aliás, muito fraco que com certeza vai ser rebaixado antes do Campeonato Brasileiro terminar. Quando a sua melhor opção no banco é o Wagner Love, olha, a coisa tá realmente triste. A verdade é que o Inter começou devagar, como nos jogos anteriores. Repetiu a falta de interesse no início do jogo, achando que venceria o jogo a qualquer momento, e no final acabou não ganhando. Novamente o time errou muitas chances de conclusão. Quando forçou um pouquinho, Borré conseguiu fazer o seu segundo gol em 2 jogos seguidos. Essa é a notícia boa, parece que Borré finalmente desencantou. Eu sou um dos caras que mais defende o técnico Eduardo Cudê, mas ele errou em alguns pontos. E isso deve ser levado em consideração, tem que ser cobrado quando erra. Isso não é corneta, isso é cobrança e é normal do jogo. Luca no lugar de Gustavo Prado foi um crime. Gustavo Prado tem sido uma das boas notícias dos últimos jogos do Inter com tantos desfalques, e ele com certeza não merecia ir para o banco. O técnico argentino também demorou a mudar no time, vendo que o resultado não estava indo bem no primeiro tempo, ele simplesmente deixou o jogo seguir e só mudou depois que a água já tinha batido na canela. Mas o pior erro, na minha opinião, foi colocar Maurício de capitão. O desabafo de Eduardo Cudê. Cudê foi para a coletiva de imprensa após o empate contra o Atlético como um cachorro acuado que apanha do dono, na defensiva e achando que tem inimigos por todos os lados. E ele realmente tem. Ele tem inimigos na imprensa, tem inimigos na torcida. Ele não é unanimidade em nenhum dos setores do Beira-Rio. O técnico colorado soltou frases como: do jeito que tá aqui, se referindo à torcida, nem Guardiola é campeão. E também ele disse que deixou o time em 2020 na liderança, chegou o melhor técnico da história do Inter, Abel, e mesmo assim o Inter não foi campeão. Ele também voltou a falar da imprensa que coloca o torcedor contra ele, porque parte da torcida vai e xinga ele desde o primeiro minuto de jogo, sendo que ele não tem campanha para tanta crise. Tem coisas que ele tem culpa e tem coisas que ele não tem. Mas a cobrança que fazem com ele nunca foi feita na história do Beira-Rio, com nenhum técnico que passou por aqui. Celso Roth não era tão criticado assim. E nem no ano que o Inter caiu teve tanta cobrança assim com Argel, com Falcão e com Roth. Imagina você no seu trabalho sendo cobrado, acertando ou errando. Ninguém sinceramente aguentaria. A cobrança que alguns torcedores colorados e parte da empresa faz é sim injusta e chega às vezes a ser nojenta. A verdade é que parte da torcida colorada prefere que o time perca para eles continuarem com a razão. Para parte da torcida colorada é mais importante estar certo do que ser campeão. Entre o roubo e o chilique, o desempenho fraco do Internacional não anula o fato de que sim, o Inter foi roubado no Campeonato Brasileiro. Mercado foi derrubado a 3 metros da árbitra Edna, que mesmo assim não marcou o pênalti. Para piorar, o VAR decidiu não revisar o lance, e se revisou, não chamou ela. Nem o áudio do VAR foi liberado pela CBF, o que deixa mais ou menos subentendido de que o lance simplesmente passou batido e a mulherada não viu. Se não bastasse, pouco do lance foi falado na grande mídia, nos jornais e nas rádios, que preferiram abafar o caso porque simplesmente o jogo foi apitado por um monte de mulher. Chegou aquele momento que se falar que a Edna é ruim é machismo. E falar que a arbitragem formada só por mulheres prejudicou o time também não pode ser dito porque é errado e tem que deixar as minas apitar. Um erro é um erro independente do gênero de quem comete. Aliás, o escândalo e o chilique que Renato Portaluppi deu na beira do campo contra o Bahia repercutiu mais do que um erro grave no jogo do Inter. Na Bahia, Renato tirou todos seus atletas do banco porque não queria que eles fossem expulsos como Diego Costa foi expulso. Na súmula foi relatado que Diego Costa mandou o quarto árbitro se foder. Ora, Renato, se você quer que os teus jogadores não sejam expulsos do banco de reserva, é só instruir eles a não mandar ninguém para aquele lugar. Aliás, um ser humano, um jogador de caráter que nem o Diego Costa, é de se duvidar muito que ele tenha falado isso. O resultado do chilique foi que todo mundo falou do chilique e ninguém falou do banho de bola que Renato recebeu dos jogadores do Bahia.